Operações lógicas com as preposições. Então, nós temos aqui os conectivos e as suas operações. Nós temos aqui o não, que é a negação ou modificador, o símbolo é o sinal do tio. O i é esse símbolo, né? Lembra o circunflexo? É a operação de conjunção. O ou lembra o v? É a disjunção. Se, então, é a setinha da esquerda para a direita, é o condicional. E se somente se é uma seta bidirecional. E é o bicondicional. Com esses conectivos, nós fazemos as ligações entre proposições. Né? Nós temos como fazer as ligações entre as proposições. E verificar se ela é verdadeira ou falsa usando as tabelas verdade. A tabela verdade da negação é se entrou verdadeiro, né? No meu caso, né? A gente pode citar assim, 2 é par, isso é verdadeiro. A negação disso vai ser 2 não é par. Ou pode ser entrar com verdadeiro e sair, entrar com falso é verdadeiro. Quando a gente faz a conexão com as portas lógicas, nós temos a porta lógica chamada NOT. Né? E essa porta tem essa simbologia, né? Parece um triângulo com a bolinha. Então, aqui, se entrou 0, vai sair 1. Se entrou 1, sai 0. O 0, em geral, fazendo a paralelo com a lógica matemática, equivale a falso. E o 1 equivale ao verdadeiro. Então, voltando aqui, agora temos a conjunção, que é o i, né? Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se eu falo 3 é ímpar, e é um número primo. 3 é ímpar e primo. Quando eu falo isso, estou falando duas verdades. Então, a minha preposição fica verdadeira. Se tiver algo falso, 3 é ímpar e múltiplo de 6. Eu falei duas verdades ainda. É múltiplo de 4. Isso tem um que é falso. Então, a proposição toda fica falsa. E o equivalente desse é a porta. Aqui temos em inglês, né? And. É exatamente a tradução do i, né? O i em inglês, né? E só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se o for 1 em 1, vai dar verdadeiro. Continuando aqui esse paralelo entre portas e conectivos, aqui tem algumas informações. Disjunção. A disjunção, basta um verdadeiro. 3 é ímpar ou 3 é par. Um dos dois sendo verdadeiros, ó, já deixa a sentença verdadeira. Basta um dos dois serem verdadeiros. Uma das duas preposições. Lembrando que eu estou usando as preposições, usando as letras P e Q para representar elas. E aqui temos o símbolo de preposição da operação disjunção, que é esse V invertido. Ou esse V. Então, quando você vai aqui no OU, você tem um paralelo lá na porta lógica. OR. Também é a tradução literal da palavra OU, né? E aí você percebe que qualquer um aqui, ó, a saída é 1. E a gente vai caminhar para mais uma porta, que é a O exclusiva, que ela é, né,
Basicamente o seguinte: verdade, verdade dá falso, e falso, falso também dá falso. Ou seja, se os dois forem iguais, a preposição toda fica falsa. Se são dois falsos, fica falso. Se são dois verdadeiros, fica falso. Então, a ideia é que é uma proposição, é uma disjunção chamada exclusiva, né? E tem uma porta lógica aqui também. Analisando aqui, nós achamos a porta XOR, que seria o O exclusivo. Então, se eles forem iguais, dá 1, forem diferentes, dá 0. Caminhando aqui, nós temos o condicional. O condicional já é uma tabela verdade, em que você tem um único falso. É exatamente se você começar a sua proposição com verdadeiro e terminar com falso. Ela é condicional. Se sou brasileiro, vou mudar isso aqui. Se sou baiano, então sou brasileiro. No meu caso específico, eu sou baiano, então eu posso ser brasileiro. Mas se eu começo com algo que é verdade e termino com algo que é falso, eu tenho a sentença como falsa. Se 2 é par, então 3 é múltiplo de 2. Essa sentença é falsa. Professor, lembrou aí, eu lembrei agora do professor André, ele falava aí, era Vera Fischer. Se tiver Vera Fischer aí, é falso. Que legal, né? Se tiver Vera Fischer, é falso. Legal. Mas se eu começar de algo falso, isso não interessa muito a matemática, mas a tabela verdade é importante. Se eu começo com algo falso, eu posso terminar com verdadeiro ou falso, que não muda nada. A sentença fica verdadeira. Então, observe. Se 2 é ímpar, então 3 é par. Comecei de algo que não é verdade, então o que eu concluí aí vai ser considerado verdadeiro. Mas isso aqui não é estudado na matemática. A matemática estuda o se verdadeiro, então verdadeiro. Então, são os casos que a gente estuda. Esse se verdadeiro, então falso, é usado em alguns tipos de demonstrações. Mas esses últimos aqui também são usados em demonstração, a gente chama de demonstração por absurdo. A gente nega uma verdade e espera que seja possível negar a conclusão dessa sentença. Com a ajuda de vocês, a gente pode identificar aqui se há alguma porta desse tipo, né? Temos aqui ainda as portas. Note, nós falamos, NAND inverte a AND. NAND inverte. NOR inverte a OR, XOR e a XNOR, que inverte a OR. Então, nenhuma dessas aqui atendem a essa tabela. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, quando for 1 e 0, dá falso. E as outras todas dão verdadeiro, ou seja, dão 1. Então, não tem um equivalente ali. Naquelas que eu coloquei aqui para vocês, nessas portas lógicas básicas. São as portas lógicas que nós temos. Então, a gente tem que fazer combinações delas para chegar nessa questão. Bom, estou aqui nessa página, vocês podem pesquisar facilmente, porta lógica. E aí temos o bicondicional, né? O bicondicional já um detalhe.
Quando nós falamos do condicional, é se então. E a ideia vem algumas observações importantes. O primeiro termo se chama antecedente, o segundo consequente. A condicional não afirma que o consequente se deduz, ou seja, é uma consequência do antecedente. Simplesmente estabelece uma relação entre esses valores lógicos. A condicional se P, então, que, pode ser lida como P somente se que, ou que se P. Isso nos diz que P é uma condição suficiente para ocorrer que, ou que Q é uma condição necessária para ocorrer P. Então, a ideia é essa da condição P é suficiente para Q e Q é necessária para ocorrer P. Se eu respiro, condição suficiente, então estou vivo. Estou vivo é condição necessária para eu respirar. Então, é uma frase muito usada. Se eu respiro, é uma condição suficiente para eu estar vivo. Então, se eu respiro, estou vivo. Não sei se eu tive morte cerebral, mas o corpo lá ainda está vivo. Se eu estou vivo, é uma condição necessária, então eu respiro. Eu só respiro se estiver vivo. E é suficiente eu estar respirando para estar vivo. A ideia básica aí, né? Ah, tá aqui, ó. O homem respira, então o homem está vivo. São as duas condições. Respirar é suficiente, estar vivo é necessário. Tem outras ideias aqui que estão ligadas ao condicional, muito importantes para o pensamento lógico-matemático. A ideia da recíproca, né? Tem até a frase, né? A recíproca é verdadeira, né? Se P, então Q então Q gera P, né? Se Q, então P também. A contrária, a inversa, se eu negar P, então eu vou negar Q. E a contrarrecíproca, ou contrapositiva, é se eu negar a recíproca, eu vou estar negando também a conclusão dela, né? Aqui tem algumas frases, né? Que a gente pode usar, analisar. P é um número par. 4 é um número par. Que diz o seguinte, 4 é divisível por 2. Se 4 é um número par, então 4 é divisível por 2. Aí tudo bem. Essa proposição toda é verdade. Mas se eu quiser fazer a recíproca, começar do Q e terminar no P, né? Eu posso usar aqui essa ideia, ó. Se 4, aqui está divisível, eu falo se 4 é divisível por 2, então 4 é um número par. Então, eu fiz a inversão. Essa é a recíproca. A contrária é negar, né? É negar essa sentença aqui. Se 4 não é um número par, então 4 não é divisível por 2. Se eu nego a primeira parte da proposição, que é o P, eu tenho que negar o Q. E negar a contrapositiva, negar a recíproca é a contrapositiva. Né? Vou negar exatamente a recíproca agora. Ó. Então, se 4 é divisível, eu vou botar se 4 não é divisível por 2. Então, 4 é um par. Então, 4 não é um par. E para fechar essa parte, né, da tabela verdade, nós temos a bicondicional. A bicondicional, que interessa mais a matemática, é a primeira linha. Eu tenho P verdade, eu tenho Q verdade, então, né, eu vou ter verdade na sentença inteira. Mas acontece um fato inusitado, né? Se eu tiver uma falsa, eu também chego na conclusão de uma falsa,
E quando eu faço o contrário, a falsa também continua na frente. E aí ela vira verdadeira. Que é bicondicional, você tem que ler do P para Q e do Q para P. Vai a 100 e vai volta a sábado, né? Então, tem aqui alguns exemplos, né, para a gente ver. O losango tem 4 lados e ele é um polígono, né? Então, o losango tem 4 lados se somente se ele for um polígono. Show de bola. Beleza. Observe, eu posso ler o contrário. É um polígono se somente se o losango tem 4 lados. Na verdade, eu levo a palavra losango, né, o sujeito, para o primeiro, né? O losango é um polígono, se somente se tem 4 lados. Então, observe que os dois são verdadeiros, então a sentença toda é verdadeira. Mas se eu tivesse 2 falsos, né? O losango tem 3 lados, se somente é um triângulo. Também a sentença pega verdadeira, né? Só que não tem interesse lá na matemática, a gente discutir essas. Então, na bicondicional, verdadeira também pode ser lida das seguintes maneiras. P é condição necessária e suficiente para Q, e Q também é para P. Então, a ideia de condição necessária e suficiente acontece tanto num sentido como no outro. Podemos perceber que a bicondicional se decompõe em uma conjunção de 2 condicionais. Interessante. Olha a equivalência que tem aqui. A bicondicional, ela equivale à seguinte condicional. Olha aqui. Você coloca uma condicional de P para Q e de Q para P. Os dois têm que ser verdadeiros. P para Q e Q para T, né? A condição P é condição necessária e suficiente para Q. E Q também vai ser condição necessária e suficiente para P. Então, essa é a ideia. Fechando aqui os resumos, né? Conjunção só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Disjunção só será falso se ambas forem falsas. Condicional só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. É o que chamava o nosso colega lá de Vera Fischer, né? VF. E a bicondicional é quando as duas têm o mesmo valor lógico e serão verdadeiras.